janeiro 19, Gênesis 45. Diante daquela cena do Judá se oferecendo para perder a vida no lugar do Benjamim, porque a prisão é morte. Quem está preso não tem vida. Qual é a vida que uma pessoa tem na prisão? Nenhuma. Então, ele viu o Judá se oferecendo, justamente o Judá, que tinha sido o mentor da ideia de venderem o José como escravo. Esse homem agora se oferecia para ficar no lugar do Benjamim só para que o pai deles não sofresse mais. Ele estava mais preocupado com o outro do que com ele mesmo. E isso teve um impacto benéfico no coração de José. José percebeu a mudança, né, no coração dos irmãos e não se conteve mais. Ele mandou que todos da corte saíssem, aqueles egípcios, que o pessoal que fica ali puxando o saco, ficou sozinho com os irmãos e começou a chorar. Mas ele chorava tão alto, que os egípcios lá dentro ouviram e foram contar para o faraó. E foi no meio de lágrimas que o José se deu a conhecer aos seus irmãos. Chega aqui. Ani Yosef, eu sou José. Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam como escravo para os egípcios. Como é que está o meu pai? Não conseguiam falar. Aí José fala o seguinte: não fiquem tristes nem preocupados, porque me venderam para este país. Pois foi para preservar a vida que Deus me mandou na frente de vocês. Preservar a vida. E também preservar a semente de Abraão, aquela através da qual Deus prometeu a Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E José continuou. De fato, a fome se instalou nesta região há 2 anos e ainda vai durar 5 anos sem semeadura e sem colheita. Quer dizer, todo mundo ia morrer. Ia morrer Israel, ia morrer os filhos dele e os filhos dos filhos dele. E a semente de Abraão não ia vingar. Se não houvesse aquele fato extraordinário de Deus mandar um hebreu para o Egito, para que tomasse aquela posição de autoridade, eles não iam ser salvos. Porque no capítulo onde eles comem com José, cada um fica numa mesa. Os egípcios numa mesa, os hebreus na outra mesa e José na outra mesa. E lá está escrito, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Era a abominação, eles não se misturavam. Os egípcios eram a potência da época, né? Eles eram versados em todas as magias, intelectualidade, né? E o povo hebreu era um povo que ficava tomando conta de rebanho, de ovelha, de vaca. Não vão se misturar. Jamais eles seriam salvos, porque ainda que eles tentassem comprar comida, eles não iam vender. O hebreu não ia lá para o Egito tentar fazer a vida no Egito. Jamais. Então ele ia correr. Então Deus fez este plano maravilhoso. E o José teve o discernimento espiritual de compreender.
aquilo que está escrito no Novo Testamento, na Nova Berite. Tudo colabora para o bem dos que amam a Deus. Quando ele fala tudo, é tudo mesmo. Tudo de bom e tudo de ruim. Às vezes, quando nós estamos numa situação difícil, a gente não compreende que aquilo ali faz parte do plano de Deus, para o nosso bem. Porque Deus fala, eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de bem e não de mal. Deus só tem planos de bem para nós. Tudo que ele faz é para o nosso bem, para preservar a nossa vida. E o José compreendeu isso. Olha o que ele fala. Deus me enviou na frente de vocês para que vocês depois pudessem sobreviver nesse país, salvando a vida para uma libertação maravilhosa. Que libertação maravilhosa é essa? Era aquela, que era uma coisa extraordinária, um grande livramento. E também ele estava profetizando para um futuro, sim. Quando o povo sairia do Egito, através de uma libertação maravilhosa, onde o Mar Vermelho se abriu. José conhecia Adonai perfeitamente. Ele tinha um conhecimento de Deus. Conhecimento é uma coisa que a gente só adquire com a convivência. O conhecimento na Bíblia é um relacionamento íntimo. José tinha esse relacionamento, ele estava assim sempre orando. A pessoa que quer ter um relacionamento com Deus tem que estar sempre orando e confiando. Ele conhecia Deus, ele sabia que tinha alguma coisa de especial ali, mas ele não sabia o quê. Tanto que ele era abençoado. Onde ele ia, a bênção de Deus ia atrás. E todo mundo protegia, assim, dava um jeito de ele ficar na boa. Onde ele estivesse, ainda que ele não estivesse numa boa. Mas ele estava na melhor situação daquela situação ali. Aí o José continuou. Deus me tornou primeiro-ministro do faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito para isso. Para conservar a vossa sucessão na terra, a semente de Abraão, e para vos preservar a vida através de um grande livramento. Era um livramento extraordinário. Muitos poderiam dizer, mas por que Deus, ele é onipotente, por que então ele não fez ter fertilidade e fome em todas as regiões, e menos lá em Canaã? E eles então teriam comida, não precisava passar por tudo isso. Ele poderia, mas ele não quis fazer assim. Porque aí seria normal. Eles estão vivendo normalmente, tudo normal, tem comida, continua, vai, nasce neto, nasce bisneto, e aí vai continuando até que chegar essa semente. O que tem extraordinário nisso? Não. As coisas de Deus, elas são sempre fora de série. Paulo depois vai dizer, Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e usa as que não são para confundir as que são. Para que nada, ninguém se glorie, toda a glória seja dada a Ele. José continua, agora corram, subam à terra de Canaã e tragam o meu pai. Digam a ele assim, Deus tornou o seu filho senhor de todo o Egito. Desce para ficar com ele. O Senhor vai morar na terra de Goxém e estará perto dele. O Senhor, seus filhos, os filhos dos seus filhos e os rebanhos de todos. Os rebanhos que era o problema com os egípcios, né? E eu sustentarei a todos. José está falando para os filhos de Israel falarem para ele. Diz lá para o meu pai que eu sustentarei a todos, porque haverá ainda 5 anos de fome. E eu não quero que falte nada à minha família. A preocupação com a família. Esse é um homem de bem. Esse é um homem bom.
a meu pai o poder que eu tenho no Egito, porque vocês estão vendo. Benjamim também está vendo. Porque se fossem eles só que contassem, podia ser historinha, né? Mas o Benjamim, que era o queridinho do papai, se o Benjamim contasse também, talvez por isso que ele insistiu tanto que o Benjamim voltasse, né? Trouxessem o Benjamim, porque se eles falassem, o pai desconfiava deles, mas o Benjamim falando, o pai ia acreditar. Eu estou falando com vocês pessoalmente. Tragam logo meu pai para cá. José então abraçou seu irmão Benjamim, beijou e chorou. José era muito emotivo, ele chorava tudo, igual a mim. Benjamim também chorou. Em seguida, ele beijou todos os irmãos e, chorando, os abraçou. Ai, uma choradeira geral, né? Momento muito emotivo, porque o José perdoou. Quando nós somos perdoados, principalmente se nós tivermos feito algo muito grave, uma ofensa muito grave contra Deus e contra os homens, a gente chora. A gente chora quando é perdoado. Porque a gente sabe o mal que a gente causou, o que a gente fez. E a pessoa diz, tudo bem, eu te perdoo. Quando Deus fala isso pra gente, nossa, não tem que não caia chorando por terra. Não tem mesmo. Aí, depois dessa choradeira toda, foi que os irmãos conseguiram falar, porque até então eles estavam perplexos, eles não conseguiram falar nada. Aí, depois que aconteceu tudo, aí eles conseguiram conversar com José. Aí conversaram, né? Bom, tudo bem. Aí foram se arrumar, chegou um dia e tal. Quando o faraó soube que os irmãos de José estavam no país, ele ficou contente, porque o faraó tinha muita afeição pelo José. José era um homem muito querido. Ele devia ser um homem bom, devia ser um homem... Aquelas pessoas que a gente gosta de estar perto, pessoas positivas, só fazem o bem, não querem fazer o mal de ninguém, não prejudicam ninguém. O faraó ficou contente. E olha o que o faraó falou. Manda teus irmãos encherem os burros de mantimentos e voltarem para Canaã. Peguem o pai de vocês e venham para cá. Eu lhes darei o melhor dessa terra, a melhor terra do Egito. E eles vão comer o melhor do país. Levem também carros para as vossas mulheres, né? E filhos e o seu pai. Porque eles não podiam vir andando, tinha que vir de carro. Para mulher e criança e velho, é complicado, ir andando. Não se preocupem com o que deixarem, porque aqui vocês vão ter do melhor. Isaías 1,19 diz assim: se me ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem sempre o melhor pra gente. Sempre. E Ele fala, eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de bem e não de mal. Deus não planeja mal pra gente. Ele só planeja o bem. E os filhos de Israel foram embora, né? José lhes deu carros conforme as ordens do faraó. Ainda bem que o faraó deu ordem para isso tudo, porque mesmo ele mandando, uma coisa esquisita, né? Mandar carro, mandar tudo assim. Deu carros, provisões para viagem e 5 roupas novas para cada um. Roupa de festa, bonitas, tudo bordado a ouro, né? Mais 300 moedas de prata. E para Israel, José enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentos com trigo, pão e provisões para a viagem do pai. Vão. E por favor, irmãos, não briguem no caminho. Ele sabia que um ia ficar discutindo com outra pessoa, tá vendo? Imagina uma história dessa. Eles foram, chegaram em Canaã, foram contar para o pai. Pai,
O senhor não sabe o que aconteceu. O senhor não vai acreditar, nós vamos contar. Sabe aquele homem que nós falamos, que está lá no Egito, aquela história toda? Ah, aquele homem, sim. Sabe quem é, pai? É Yosef, o seu filho. Jacó, de brincadeira comigo. Aí eles contaram tudo, Benjamin contou também toda a história que aconteceu, e diante daquela história toda que ele ouviu, e diante de todas as provisões e os presentes que José havia mandado para ele acreditou, e nossa, reviveu. Já pensou? Você achar que um filho seu está morto, desaparecido, que você nunca mais vai ver, e de repente conta para você que ele está vivo, e além de estar vivo, ele está numa muito boa e está te chamando para participar dessa boa, salvando você numa situação super desesperada, uma situação que você está mal mesmo, e ele chega, não, vem que eu vou te salvar. Olha a notícia boa, porque o filho estava vivo e porque ele ia ficar longe da fome, um lugar de fartura. O Egito era conhecido como lugar da fartura. E aí ia ficar na boa, porque o filho dele era o maioral, a autoridade máxima. Primeiro-ministro. Gente, esse Jacó passou. Vou te contar, hein? Que emoção. Aí ele falou, agora chega, eu não aguento mais. Ai, meu filho está vivo, vamos logo para o Egito que eu quero ver meu filho. Filho querido dele, José. Que emoção para esse homem. E foi assim que Jacó soube da notícia do filho dele e se preparou, né, para viajar para o Egito, que vai ser no próximo capítulo.